Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o segundo episódio da série de cálculo, né? E bem, temos essa posição aqui, essa tática, que está, como vocês podem ver até pela barrinha, né? Eu vou deixar por enquanto essas barrinhas, se vocês quiserem eu posso tirá-la depois. E aí eu comento sem a ajuda do computador, né? Mas aqui, como vocês podem ver, as pretas relativamente melhores, né? 0.7, só um pouco melhores. E vamos contar aqui o material, né? Entender o que está acontecendo aqui. Então, as pretas têm 5 peões, né? 5 peões, e as brancas têm 6 peões, né? Então a gente já tem um peão a menos, ok? Mas vamos ver em relação às peças. Então, duas torres contra duas torres, uma dama e um bispo contra uma dama e um cavalo. Então temos um final de peças iguais, né? Só que a gente tem um bispo e as brancas têm um cavalo, e a gente tem um peão a menos, que é um pouco ruim se a gente não tiver nada em troca. Então vamos tentar analisar agora as questões mais dinâmicas da posição, né? As questões até estratégicas, posicionais. Todas as nossas peças estão todas jogando, né? Pelo menos, na verdade, 3 estão jogando aqui, ó. Então tem a torre, a dama, a dama e o bispo, todas mirando no monarca aqui branco, né? A gente já está ameaçando algumas coisas, talvez, alguns sacrifícios, dependendo do que o branco fizer. Enquanto que as brancas estão mirando mais, né? Mais nessa parte da ala da dama. O cavalo aqui, de certa forma, pode ajudar na defesa, pode vir também tentar ajudar aqui na promoção do espião. A dama é um incômodo aqui também, tanto na ala da dama e futuramente talvez na ala do rei. E tem esse peão, né? Que eu acho que é talvez o trunfo, né? A esperança das brancas de ganhar essa posição. Tem um peão a mais e elas querem promover esse peão, né? Peão passa, tem que ser promovido. Aqui é interessante porque, mesmo com um peão a menos, o computador nos dá uma vantagem, né? Uma vantagem até boa, 0.7. Por quê? Porque o rei das brancas está completamente completamente encurralado. Se alguma peça conseguisse entrar aqui, ó, na casa de H2 dando cheque, já seria checkmate. O rei ele está sufocado aqui. E como as nossas peças estão com maior, né, iniciativa aqui, né, ameaçando alguma coisa em relação ao rei, nós temos também uma estrutura de peões muito forte. Então tudo aqui, ó, todos esses peões barram todos esses peões aqui da ala do rei das brancas. A gente pode jogar um F4 futuramente, qualquer coisa, consolidar essa cadeia de peões aqui, ó. E simplesmente o rei vai ficar sempre com... As brancas sempre tem que tomar cuidado com esse mate. As pretas tem que tomar cuidado com quem então? Com o peão avançado. E as brancas tem que tomar cuidado com o rei. Mas é compensação suficiente pelo peão que nós perdemos, essa iniciativa que nós temos aqui. Beleza? Então, aqui é a vez das brancas, né? Não tem uma tática específica. E as brancas cometem um erro que custa a partida. Elas jogam, né, na esperança já de tentar promover esse peão, jogam B3, B6. Só que esse B6 foi muito prematuro. E aí cabe a nós, né, enfim, falar o porquê que foi prematuro, né? Comprovar que foi realmente prematuro. Porque senão daqui 2 lances as brancas promovem, né? E a gente vai perder, porque a gente vai estar com muito material a menos. Então nós temos que achar algum arremate aqui, né? Aqui, ó, antes só de mostrar, na verdade eu vou mostrar aqui que as brancas poderiam ter feito depois. Então as pretas jogam e tem mate em 7. Dá um pause aí no vídeo e procurem resolver essa tática que é muito bonitinha. Bem, aqui o primeiro lance eu acredito, né, os primeiros 2 são um pouco... Bem, eles estão pedindo, né? Estão exclamando, porque senão, se não fizer o lance, vai perder na posição, né? Então aqui o lance é dama por
H3 cheque. Mas eu não vou passar, tá no computador, vamos treinar o nosso cálculo, a nossa visualização. Porque passar e ver é bom, mas ainda assim não é tão... Enfim, eu acho que não é tão eficiente. Então vamos lá. Dama por H3, cheque. Única opção, né? G2 por H3. E a gente segue com torre por H3. Cheque. O rei vai para G2. E a gente vai lá e dá um cheque aqui. Torre H2. Se o rei das brancas capturar o peão em G3, nós temos mate. Logo em seguida com bispo F4. Checkmate. O rei não consegue vir para G4 por conta do peão aqui de F5. E essas casas aqui, H2, G2 e F2, estão controladas pela torre. E também a de H3 e H4. Então aqui, vamos ver aqui a outra linha. Dama por peão, peão por dama, torre por peão, cheque, rei G2, torre H2, cheque. Então é forçado, né? O rei ir para F1. Ok. Se... Agora aqui nós temos algumas opções. A gente tem algumas formas de... enfim, de continuar isso aqui. Existem duas soluções para esse problema. A primeira é torre F2 e a segunda é G2. As duas são boas. Só que também ela é muito... Essa tática é muito didática, porque muitos jogariam G2 com a seguinte sequência. Ó, G2 cheque, o rei está em F1, né? G2 cheque. O único lance, rei E2, porque se for rei E1, leva checkmate com a promoção, né, do peão. Então rei E2, mas ainda assim a gente promove e promove com cheque, porque a torre está em H2. A gente promove com cheque, ele vem para D3, e aqui a melhor opção, como não tem muitos cheques bons, aqui é jogar um dama G2. Entregando o bispo, né, não pode capturar a questão, vai ter sequência de mate. E aí, nessa posição em específico, com rei em D3, o computador dá cerca de 1 ponto vantagem para as pretas. Só que a posição, né, o rei das brancas está muito exposto, então muito provavelmente, se as pretas jogarem bem, a longo prazo, podem acabar arrematando a partida, né? Só que é uma posição muito complexa, porque, querendo ou não, as brancas também têm um peão passado e o rei das pretas pode ficar também um pouco exposto depois. Eu acho que na prática é instável a posição. Preferiria pretas, mas ainda assim tem complicações. E por que eu falei que é didático? Porque quando você veja uma linha boa que nem essa, às vezes você empolga, eu me empolgo. Tanto é que quando eu fiz o exercício eu já achei que essa era a solução e mandei bala, e errei. Então nós às vezes empolgamos e a gente não pensa numa outra linha que é melhor, né? Tem até a frase do Emanuel Lasker, eu acho, que fala que toda vez que você achar um bom lance, né, um lance bom, procure por um lance melhor. E é muito importante sempre fazer isso, nos nossos jogos ou quando a gente está estudando. Por que isso? Porque depois dessa linha, ó, se a gente calcula dama por peão, peão por, torre por peão, cheque, rei G2, torre H2, cheque, rei F1, nós temos, a gente jogou G2, né? E a gente achou que é bom e tudo ok. 1 ponto de vantagem. Mas se a gente procurar por um lance melhor, olha só uma linha muito bonita, elegante, né? A gente pode tentar dar um cheque aqui em F2. Cheque em F2. Se o rei vier para E1, simplesmente a gente joga G2 e o mate é inevitável na próxima. A gente está ameaçando, né? A gente está ameaçando G1. Cheque. E aí, simplesmente se ele joga cavalo E2, se a gente agora protegendo, né, a promoção do peão, porque se a gente promove, ele captura de cavalo. Mas a gente não faz isso. A gente joga torre F1, torre F1 checkmate. Porque o cavalo está aqui na casa de E2, impedindo o rei de vir para cá, e o rei não pode vir para D1, D2, por conta do cavalo. Então essa tática ela é muito instrutiva por conta disso. Entre ter um lance, uma posição que você pode até perder depois, né? Porque você tem uma vantagem de 1 ponto apenas, não é uma peça. E é uma posição instável. Entre isso e uma posição que você tem mate,
você prefere o quê? A mate, né? Pô, já vai ganhar. E, bem, é isso. Era essa tática. Vamos passar ela aqui, ó. Dama por, rei G2, torre H2, rei F1, torre F2, rei E1 e G2. Muito bonitinha, né? Essa tática é muito boa, muito bacana. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado no cálculo de vocês. E até a próxima. Muito obrigado.